Alô, gente, vou passar a palavra para o nosso irmão Venceslau aqui, e que ele vai nos falar sobre um tema importantíssimo. Iracema gosta da spoiler, mas eu não vou dar spoiler. Todo mundo já viu, eu coloco no Instagram. Quem não é inscrito no Instagram, por favor, se inscreva no nosso Instagram, dê seu like, que é importante. Se não for inscrito no nosso canal do YouTube, também dê seu like. Se inscreva, né, Simone? Se inscreva, né? Sabe que a nossa filmagem não é uma filmagem profissional, é o que a gente pode fazer, mas a gente faz. Eu tive um amigo meu, viu, ele olhou para mim assim, Iracema, você é... Ele faz muito sutil. Iracema, você é uma pessoa muito atrapalhada. Mas você faz. Eu digo, exatamente. Você pode me chamar de atrapalhada à vontade, mas eu faço. A diferença. Então, agora com a palavra o nosso irmão. Vou botar ele aqui quase. É uma honra, uma vez mais, poder estar aqui presente nessa casa, convite da nossa irmã Iracema, e muito incentivado pelo nosso querido irmão Hilton Cardoso, a quem me colocou nesse verdadeiro rabo de foguete, que é falar sobre um tema que parece até simples de falar, mas é extremamente complexo e difícil de você adequar esse tema à palestra de hoje, que é o autismo sobre a visão da doutrina espírita, ou a visão espírita do autismo. Eu, profissionalmente, sou médico, então, eu, tendo isso como base, eu decidi fazer a palestra em duas partes, uma falando a parte técnica do problema e outra falando a parte doutrinária, a qual nós estamos mais aferrados. Como a doutrina espírita alega veementemente que nós devemos estar sempre ligados à parte ortodoxa da medicina, nós temos que estar sempre com a visão médica associada, porque a doutrina espírita é uma ciência. Então, por essa razão, eu decidi fazer a palestra em duas etapas. Tudo bem, temporada? Perfeito. Então, se as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justo também há de ser essa causa. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Então, Kardec já disse isso. Então, quando vamos falar sobre um tema como é o autismo, que atualmente estamos vendo uma explosão de pessoas diagnosticadas com este transtorno. E não é por acaso que está acontecendo, não necessariamente é um excesso de diagnósticos, na verdade é uma realidade que está acontecendo pelo processo em que o nosso planeta está vivendo. Como todos sabem, o nosso planeta está passando por uma mudança significativa já há algumas décadas, que é a mudança de um perfil de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E isso não se faz da noite para o dia, como o universo não acontece da noite para o dia. As coisas acontecem de uma forma bem estruturada e vão acontecendo em todos os amplos aspectos. Os espíritos têm que se adequar à nova situação planetária, e isso passa pelos espíritos que precisam também reencarnar, que estão na fila de espera, por assim dizer, para se adequarem à nossa nova realidade. Então, isso tem acontecido com o aparecimento de uma série de novas problemáticas de ordens físicas que não víamos tanto no passado e estamos vendo no presente. O autismo se enquadra entre eles. O transtorno do espectro autista ele foi diagnosticado, identificado, na verdade, pela primeira vez em 1943 pelo
pesquisador Léo Kanner, em 1943. Ele observou que crianças, um grupo de 11 crianças, eles tinham alguns comportamentos similares entre essas 11 crianças e que se diferenciavam dentre o universo das outras crianças. Então, a partir daí ele identificou e nomeou essa característica infantil de autismo. Tá? O diagnóstico do autismo, ele durante muito tempo, depois de feito essa identificação na década de 40 por Kanner, ele foi meio que classificado de forma errônea, por falta de conhecimento, né, na época, por falta de estudos, por falta de tecnologia. Ainda hoje temos essa dificuldade. Imagine nas décadas seguintes, acho que Kanner fez a identificação. Até a década de 80, na verdade, as crianças com o transtorno do espectro autista, elas eram classificadas erroneamente como esquizofrenia infantil. E isso trazia uma certa problemática. Por quê? Por causa das medicações que eram usadas e o estereótipo que se criava em crianças que eram portadoras desse problema de saúde. E isso foi, óbvio, levou muitas crianças a serem muito mal conduzidas, como são até hoje, por conta de uma classificação errônea que para a época era o que havia, né? Então, o transtorno do espectro autista, como ele é classificado hoje pelo DSM-5, que é uma classificação internacional, utilizada principalmente pelo APA, que é a Associação de Psiquiatria Americana, a nova classificação, que é o DSM-5, ele classifica o autismo de acordo com algumas das suas características, né? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento da criança que ele é iniciado de forma bem precoce, normalmente entre os 12 e os 36 primeiros meses de vida, no qual a criança ela tem um prejuízo importante da comunicação social e um prejuízo também muito importante da interação social, ou seja, não só a comunicação, como a interação. As crianças, a partir dessa época, elas começam a manifestar uma série de dificuldades no qual elas não têm uma boa comunicação com as crianças, elas não têm uma interação nem com outras crianças, mas aparentemente têm uma boa interação com pessoas maiores, pessoas mais velhas. Elas têm dificuldades em brincar, as brincadeiras comuns às crianças dessa época, e elas começam, em alguns casos, a desenvolver o que nós chamamos de platô. O desenvolvimento começa e estagna por longos períodos. Em alguns casos, algumas crianças, nesse período, inclusive, elas retrocedem alguns ganhos que elas já tiveram. Então, as crianças elas começam a ter esse transtorno do neurodesenvolvimento, trazendo daí algumas complicações, né? Ela começa a apresentar um transtorno do desenvolvimento inicial da fala, tá? E a criança ela começa, a partir daí, a ser devidamente investigada, ela terá uma maior probabilidade de sucesso na sua condução do caso. Reparem que eu não falei de cura nem do tratamento, mas da condução do caso. Então, quanto mais precoce a criança for identificada com essa problemática, mais precoce iniciará o tratamento adequado e será bem conduzido o caso a partir daí. Tá? Em 1985, o DSM, que ainda não era o DSM-5 como nós utilizamos hoje, era o DSM-4, fez uma nova reabordagem, tirando várias situações na qual a criança era colocada, como eu mencionei, o transtorno da esquizofrenia infantil. Tá? Então, a partir de 1985, nós começamos a ter um estudo mais focado para esse tipo de condução do caso, uma vez que nós conseguimos abordar melhor e entender mais
sobre a problemática do desenvolvimento da criança e o que aconteceria a partir daí. Como a criança autista, ela necessariamente apresenta algumas características muito importantes que são marcantes, que é o processo da falta de boa comunicação, da falta de interação principalmente visual. A criança autista, na sua grande esmagadora maioria, ela não consegue olhar nos olhos da outra pessoa, ela não fala. Se ela falar com você, ela vai falar sempre desviando o olhar. E é uma das formas que mais a gente consegue identificar no início do quadro, que a criança ela não olha no olho de outra pessoa. É muito difícil você conseguir contornar essa situação, porque ela tem uma falta de empatia. A criança que tem autismo, ela desenvolve uma característica de falta de empatia. Ela não consegue expressar necessariamente os próprios sentimentos, o que às vezes ela faz de forma muito literal, o que traz consequências principalmente na escola, porque no meio de outras crianças que estão em processo de aprendizado, elas não conseguem compreender porque aquela outra criança ela é tão literal. E as brincadeiras as quais as crianças fazem acabam machucando a outra criança, no caso a autista, por causa da falta de interpretação do que é dito. E muitas brincadeiras são colocadas com brincadeiras de segundas intenções, como nós dizemos. E a criança autista ela não tem essa capacidade de interpretação. Por ela ser muito literal, pela falta da compreensão, pela falta da apatia, pela apatia e a falta de empatia, ela não consegue desenvolver essa habilidade. Então isso acaba gerando comportamentos muito inadequados. Ademais, a criança autista, ela tem uma colocação própria da patologia, que é o hiperfoco. Isso em algumas crianças é uma coisa muito boa. Vocês já ouviram histórias de crianças que decoram fórmulas, números de telefone, decoram coisas de forma que músicas de forma que ninguém mais consegue, chamado hiperfoco. Mas também tem as estereotipias. Uma das características do autista é que a pessoa ela tem as estereotipias. Ou seja, são movimentos anômalos e repetitivos que essa criança faz. Ou então colocação. Se o celular tem que estar sempre nesta posição. E se você vier mexer, ela vem, cai, coloca de volta. Se você mexer, ela vai cair, coloca. Ela não vai sair daqui enquanto aquela posição em que ela entende que as coisas têm que estar, ela não irá fazer outra coisa, até que ela comece a ficar nervosa e comece a ter a agressividade, a agitação. Isso é um outro componente da patologia, que a criança desenvolve um quadro muito intenso de ansiedade. A ansiedade se dá por quê? Porque ela não consegue desenvolver uma comunicação, ela não consegue expressar, a partir do momento que ela se desenvolve, já está na fase escolar, ela não consegue desenvolver um discurso coerente, conexo e longo. Ela fala por pedaços, por frases, e ela é mal interpretada. E ao não ser bem interpretada, ela fica ansiosa. Ao ficar ansiosa, ela fica agressiva. Então, todo autista é ansioso e agressivo? Não. Ele fica. Não é da patologia ser ansioso ou agressivo. Ele se torna. Por quê? Pela falta de compreensão da sociedade. Por falta de compreensão dos professores, dos colegas e da própria família, que não tem, às vezes, o apoio necessário para entender como conduzir essa situação. Eu ouvi do próprio Divaldo Franco, numa reunião da Mansão do Caminho, que Divaldo Franco, ele é educador, como todos sabem, e a Mansão do Caminho, salvo engano, tem 3 escolas. Eu não lembro se são 3 escolas e uma creche, ou 2 escolas e 2 creches, mas enfim. Divaldo é educador por natureza, sempre foi, e ele próprio mencionou em uma palestra a percepção que ele teve
ele próprio teve do número de alunos autistas que tem nas escolas da Mansão do Caminho. Para nós percebermos que uma pessoa do quilate de Divaldo mencionar uma situação dessa dentro dos muros da mansão, é para nós estarmos mais atentos. Então temos muitos autistas atualmente reencarnados. Tá? Então voltando para a parte técnica. Então o paciente autista, ele desenvolve essa característica da ansiedade, da agressividade. Nem todo autista ele tem a dificuldade que é causada no processo da formação do maquinário cerebral, do encéfalo. Ele nem sempre tem a insuficiência cerebral, ou seja, ele não tem retardo, ele não é uma característica absoluta do autismo ter algum retraso mental. Isso não é. A capacidade de comunicação, a capacidade de empatia, a capacidade de sociabilizar é que estão comprometidos. Mas o raciocínio e a inteligência não necessariamente estão comprometidos. Então, por isso se diz que o transtorno do espectro autista ele é muito amplo. E ele tem que ser muito bem diagnosticado, porque senão o tratamento será equivocado. Então, você pode ter pacientes com transtorno do espectro autista extremamente inteligentes, mas, óbvio, eles têm dificuldade de manifestar sua vontade, de verbalizar suas intenções e de entender a sua colocação. Então, a comunicação com essas pessoas tem que ser de uma forma diferenciada, porque eles não têm essa capacidade, tá? Por isso que é tão difícil as pessoas entenderem o comportamento do autista, né? Exato. Porque eles esperam a questão dos estereotipias e quando falam assim, mas ele é tão inteligente, ele não está no autismo, né? Como se a inteligência intelectual fosse associada à questão A inteligência emocional. Né? Então é importante porque às vezes a gente pergunta, por que a Casa Espírita está falando sobre isso? Porque é uma questão de utilidade pública, as pessoas precisam compreender que estão nas escolas, que estão em casa, que estão dentro de uma sociedade. E essa diferença precisa ser compreendida, né? Que é tão difícil, que as pessoas esperam aquele comportamento que não é sociável. Mas tem gente que estuda, que trabalha, que está dentro do processo. Né? Lastimosamente, nós estamos, principalmente no momento que estamos vivendo, nós estamos sempre mensurando o nosso semelhante pela nossa própria régua. Então, se você não for igual a mim, você está errado, não presta, é equivocado, é imperfeito. Mas a sua régua está boa? Está bem, foi avaliada pelo Inmetro, né? Então, assim, nós conseguimos enxergar o cisco no olho do nosso irmão, mas nós não vemos a trave em nosso olho. Jesus falou isso há 2000 anos atrás e acho que as pessoas ainda não compreenderam. Nós temos que enxergar um no outro irmãos que somos. Nós não temos essa capacidade. Olhe para o seu lado e veja se você consegue ver um irmão ao seu lado. Eu desafio todos vocês aqui na casa, agora. Vocês não conseguem. E nós estamos dentro de uma casa espírita. É muito difícil. Imagine você chegar lá fora e ver uma pessoa que anda se batendo, olha, não consegue falar olhando para você, e você entender que aquela pessoa é tão normal quanto você. Ela só tem uma dificuldade na verbalização, na interpretação do que você está falando. Então nos falta, acima de tudo, paciência, humanidade. A gente não vê o outro como irmão. Fora da caridade não há salvação. Já fiz essa palestra aqui, não foi essa? Aqui. Fora da caridade não há salvação. E cadê a caridade em ver uma pessoa com um problema e já julga? Então, na época do direito, né, gente? Todo mundo tem direitos. Todo mundo tem direitos, todo mundo tem direitos. E aí você sai lacrando, né? Todo mundo e todos. Infelizmente, esta ferramenta maravilhosa que é a internet tem sido uma arma
muito devastadora na vida de muitos seres humanos. Né? Então, vamos lá, continuando. A dificuldade de compreender os sentimentos dos outros é muito presente na pessoa autista. E ela pode estar interessada em pessoas, mas não tem a habilidade de conversar, brincar ou se relacionar com essas pessoas. Então ela tem comportamentos restritivos e repetitivos. Isso a gente observa lá na primeira infância, como eu falei. Esses comportamentos aparecem entre os 12 e os 36 meses de vida. A criança já começa a se mostrar esse problema. Se a criança apresenta comportamentos semelhantes a esse, dificuldades no banheiro ou alguma coisa desse tipo, mas em épocas muito mais avançadas, após a fase pré-escolar, isso já tem que ser visto em outra categoria de patologia que não é o autismo. Então, por isso eu disse, tem que ser feito o diagnóstico por um profissional muito bem experiente, porque temos visto, apesar de eu não ser pediatra, minha área de atuação na medicina é justamente a outra ponta da vida, a geriatria, mas sou pai de uma filha autista, então tenho um conhecimento bem profundo sobre a questão. E vou dizer para vocês, não é fácil ser pai de um autista, não é. Você tem que entender que tem um ser humano ali e que esse ser humano está na tua vida por uma razão. Então você tem que aprender sobre o autismo. E vou lhe dizer, é muito mais difícil como médico aprender do que um leigo daquela área aprender. Muito mais difícil. Você aprender, você tem que reaprender, você tem que refazer conceitos, você tem que enxergar coisas do ser humano que você não enxergava antes, principalmente pelo tecnicismo ao qual nós estamos imbuídos, mas bem diagnosticado e bem entendido pela sociedade. Tá? Como eu falei, existem as manifestações atípicas, como eu disse, a ansiedade, a agitação, a agressividade, e isso é muito mais decorrente do não ser entendido do que necessariamente da patologia do autismo, né? Vamos colocar dessa forma. O desenvolvimento da linguagem e a falta de habilidade social são as duas características mais marcantes que você vai ver sempre no autismo. Eu tenho que dizer a vocês que o diagnóstico do autismo é um diagnóstico clínico. Ele é feito com base no estudo da criança e afastando possíveis outras patologias. Aí algumas pessoas dizem, fez o exame tal, fez o biomarcador tal. Não existe biomarcador para determinar a presença de autismo. Não existe esse biomarcador. Isso é o mais atual que eu posso dizer para vocês. Tá? Não existe um exame, você faz um exame de sangue, um exame de coleta de líquido, um biomarcador orgânico que determine que aquela pessoa é portadora de autismo. Você faz os exames para afastar outras possibilidades, ou seja, é um diagnóstico de exclusão. Você exclui todas as outras patologias que possam vir a causar aquilo na criança, e aí você fecha o diagnóstico de autismo. Entendeu? Temos que ter muito cuidado, porque existem às vezes alguns profissionais, eu poderia dizer um pouco aventureiros, e a internet está muito cheia desses profissionais. E o desespero é um péssimo conselheiro. Hoje eu tive no meu consultório uma filha que trouxe um pai e ela era a face do desespero. Como ela estava conduzindo mal o pai dela? Por más orientações. E simples conversas, ela já se acalmou. Então, os pais que às vezes não têm uma boa orientação, moram em lugares longínquos, o Brasil é um país continental, gente. Aqui todo mundo mora em Salvador? Pois é, quem mora na roça e tem um filho autista, eles não vão entender. A
mentalidade, da formação social daquele casal, pode trazer consequências nefastas para aquela criança. Violência, porque aquele pai pode não entender, achar que aquela criança está fazendo birra, manha, e aí você vê o sofrimento da sua essência. Então, por isso, quanto mais nós entendamos do que estamos conversando aqui agora, melhor poderemos ajudar o próximo. Temos que ser caridosos. Todo espírita tem que ser caridoso. Está no livro dos espíritos. Está no Evangelho. Todos nós temos que praticar lá fora. Ser espírita aqui dentro é muito fácil. Então é só sentar aqui, fechar os olhos, orar, eu estou salvo. Eu vou para o nosso lado. Todo mundo quer para o nosso lado, né, gente? Não. Bom não, viu? Não engane não. Então com isso na cabeça, acha que já estão com a passagem garantida, esqueçam. Tá? E muito que rala ainda. Então o espírito é lá fora, é no dia a dia, é na pessoa deitada na rua, é numa criança que se batendo na rua. Nós temos que mudar o mundo. Nós estamos aqui para mudar o mundo. Não é o mundo que tem que nos mudar, não. Ao contrário. Então, se nós sentamos aqui para sermos espíritas, como diz Divaldo, o espiritismo é que tem que entrar em nossos corações. Não nós que temos que entrar no espiritismo. Ao contrário. O espiritismo é prática. Prática, estudo, prática. Prática, estudo, prática. Ler. Eu já li todos os livros de André Luiz. Eu li todos os livros de Joana. Assim, você fez o que pelo seu irmão hoje? Nada. Então, meu irmão, está lhe faltando caridade, está lhe faltando ser espírita. Porque ler você já leu. Tá bom? Então temos que ensinar também o que nós aprendemos aqui, porque muitas pessoas sofrem. O Brasil não é Salvador, a Bahia não é Salvador. O interior é cheio de pessoas que sofrem pela ignorância. A ignorância, pelo dicionário, é simplesmente a falta do conhecimento. E se nós pudermos dar uma contribuição de conhecimento sobre qualquer assunto para alguém, vamos estar ajudando o nosso próximo. E se nós podemos ensinar pessoas o que é o autismo, essa criança muito provavelmente será melhor tratada. Tá? Até porque o tratamento do autismo não passa por medicamento. Não existe um medicamento para tratar o autismo. Eu tenho um remédio para tratar a pressão alta. Eu tenho um remédio para tratar o diabetes. Eu tenho remédio para tratar o colesterol alto, mas eu não tenho remédio para tratar o autismo. Eu tenho remédio para as ocorrências que podem haver com o autista. Por exemplo, eu mencionei da ansiedade, da agressividade, autolesão. Então eu vou tratar essas situações. A criança autista ela não tem o autismo ele pode variar de muito leve a muito severo. Então, o espectro autista ele é muito amplo. Como ela colocou ali, tem pessoas autistas que estão trabalhando em grandes empresas e ninguém percebe. E ninguém acredita que aquela pessoa é autista. Tem outras pessoas que ninguém acredita que ela é autista. Ela tem qualquer problema, não é autista, ela não consegue nem se comunicar. Que a gravidade é muito acentuada. Então, o tratamento farmacológico que existe hoje para o autismo não é para a doença. É para as comorbidades, para as co-ocorrências que acontecem com ele. Com a ansiedade, com a agitação, com a agressividade, com o nervosismo, a insônia, agitação, o excesso de sono, sonolência, que é mais difícil, mas é a insônia mesmo. Então você vai tratar todos esses sintomas que podem vir junto com a manifestação da doença. O tratamento é não medicamentoso, é psicoterapia, psicologia, terapia ocupacional, amor familiar. Esse é o melhor remédio. Às vezes é mais difícil, a gente vai falar mais lá na frente. Então, uma vez que nós já fizemos o diagnóstico, né, vimos o prejuízo qualitativo da interação social, o prejuízo qualitativo da comunicação verbal e não verbal, o comportamento e interesses restritivos e repetitivos, estereotipias, já sabemos como ver uma pessoa autista mais ou menos, né? E vimos também que isso se manifesta lá pelos primeiros 3 anos de vida. E que o tratamento é não medicamentoso, não muda o curso da doença, mas melhora muito
a qualidade de vida dessa pessoa, dessa família, inclusive para alocar essa pessoa em situações funcionais lá na frente, que é o grande objetivo de todo o tratamento, né? Como eu disse, não existe nenhum biomarcador, nenhum exame específico que identifique a doença do autismo, né? O que você faz o diagnóstico é com um bom exame clínico, afastando todas as outras patologias. Uma vez feito todos essa abertura, né, da parte técnica, como eu sempre digo, alguma pergunta até aqui? Ninguém, está todo mundo entendendo tudo? Então quem vai fazer pergunta só eu. Gente, esse tema é muito interessante. Eu acho que ninguém prestou atenção, Jacena. Só minha amiga ali. Eu só queria fazer uma... Pronto, aí eu já ameacei fazer pergunta, todo mundo levantou a mão aí. Não, é só uma ressalva. Diga, deixa eu ver as damas. Vamos lá, diga. Eu tenho um filho autista, né? E eu só queria ressaltar que cada autista é de um jeito, né? Cada um é diferente. É diferente, né? Cada um é de um jeito. Só eu queria fazer essa ressalva. Um não é igual ao outro, cada Não, um tem. como eu disse, existe uma variação absurda, Exato. muito leve ou muito severo. E é por isso que se chama transtorno do espectro autista, porque ele varia muito. A forma de manifestação é impressionante. Você chega numa clínica e você vê 10 crianças autistas, as 10 são diferentes. Completamente diferente. São mundos diferentes. E você vai entender daqui a pouco por quê. Cada um com seu grau. Tem outra pergunta aqui. Aí, ó, tem uma pergunta aí. Primeiro aqui. Não, primeiro cá. Boa noite. Boa noite. Só uma dúvida, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem um filho autista, está ajudando muito agora com a música, inclusive, né? A acalmar, está aprendendo a tocar bateria. Agora, eu acho que no caso dela se descobriu de uma forma tardia, porque percebe-se que o grau assim, de agitação, de inquietação é muito grande, né? A minha dúvida justamente é nisso. Esse diagnóstico que é descoberto de forma tardia impacta de fato nesses graus, né? Diferentes graus assim que... Entendi. Veja só, o diagnóstico tardio não impacta no grau da patologia. Ele tem o seu grau previamente definido. Mas nós vamos ver como daqui a pouco. Aí já é a parte já doutrinária, não parte médica. Agora, como eu disse, o tratamento é terapia. A musicoterapia é fantástica. Lastimosamente, num país, num estado onde se rebola tanto, se trata muito pouco doente com música, porque ninguém entende, ninguém aceita, ninguém quer. É um absurdo. A musicoterapia, aqui na Bahia, o estado que tem o carnaval, onde se rebola tanto, tem tanto, todo mundo quer ser músico, todo mundo quer ter uma banda, né? Ninguém quer ajudar o próximo com musicoterapia. E vocês não conseguem achar e não conseguem valorizar os profissionais que tratam com musicoterapia. Uma pena, porque é um tratamento maravilhoso. Essa casa tem. Inclusive às quartas-feiras. Coloque ali para Simone já perguntou? Não ia perguntar não, eu ia falar para ele exatamente como o senhor falou em relação a diagnóstico. Eu tenho um filho que o olhar, quando você fala assim, tenha muito cuidado quando você vai falar que a criança é autista. Antes de ter qualquer tipo de avaliação médica. Porque quando eu recebi, entre aspas, eu já vi o olhar da pessoa que me chamou para a coordenadora da escola me chamou, ela falava uma coisa, mas a fisionomia dela só dizia assim, seu filho é autista. Tanto que eu saí de lá desesperada. Desesperada no sentido porque era uma informação muito nova para mim. E muito dura para se dar. Dura porque, tipo assim, como você falou, a gente não é que meu filho é anormal, não era em relação a isso. Era como eu estava recebendo aquela informação. Então, assim, como conduzir. Então, assim, foi muito difícil, mas as pessoas têm que ter esse olhar mais sutil. De chegar para você e dizer assim, ó, vamos avaliar. Porque
Aí meu esposo foi, depois a gente foi para uma reunião na escola, aí ele falou assim, Simone, eu não estou entendendo, porque eu estou analisando aqui que algumas crianças, inclusive, se comportam da mesma forma. E a gente está nesse caminho aí de terapias e de neurologistas. Você tem que, óbvio, buscar o apoio médico para tirar e sanar a sua dúvida. Porque senão você não fará o tratamento correto. Eu tenho ouvido com muita preocupação o excesso de diagnósticos, por isso que eu falei no início da nossa palestra aqui. Atualmente, se todo mundo tiver tontura, ele tem labirintite. Se todo idoso esqueceu de guardar a chave, ele tem Alzheimer. E se a criança brinca muito, ela é hiperativa. Se ela brinca pouco, ela é autista. Então, nós estamos fazendo diagnóstico pela internet. Calma. Nós primeiro temos que saber identificar os problemas. Eu seria um TDAH fácil. Mas isso aqui era virar 7. Então eu seria classificado como TDAH. Eu seria hiperativo. Eu era espoleto, não era o cão de calçolano, não, era o espoleto. Sabe? E não é assim. Vários pacientes chegam ao meu consultório com diagnóstico fechado de Alzheimer. Quem deu? Não sei. Alguém deu. Eu li. Não, mas às vezes tem um médico mesmo que deu diagnóstico. Aí eu pergunto, cadê os exames? Que lembra que eu falei do autismo, que você tem que fazer exame de exclusão? E toda patologia você tem que fazer exames para excluir outras patologias. Ah, nunca fez exame. Então como é que você sabe que ele tem isso? Ah, não, porque fulano falou. Doutor Cicano deu diagnóstico. Mas com base em quê? Nós temos que ter muita calma, muita paciência. O tal do doutor Google mata, mas não dá atestado de óbito. Cuidado. Não vão para o Google. Vão para... Não gostou do médico? Pede a sua opinião. Pede uma indicação. Procura uma pessoa de confiança, médico de confiança que te indique alguém. Tá? Porque, óbvio, você não é obrigado a concordar com todos os profissionais, nem todos os profissionais vão acertar, porque somos todos humanos. Mas você tem o direito à segunda, à terceira opinião. Tá certo? Tem uma pergunta aqui da internet, mas eu vou fazer de um comentário. Ok. Fala-se muito da questão do espectro e tal, e fala-se pouco desse olhar do cuidado com o cuidador, né? Dessa ignorância humana, do não saber. E os consultórios estão cheios, sim, de pessoas desesperadas, porque não sabem, porque vão para o Google, vão se instruir, porque o Google sempre tem uma resposta para a sua dor, né? E aí normalmente leva para a morte. Você tem uma dor de cabeça, você já está caindo. E é impressionante como as pessoas hoje estão nesse lugar de desespero, de não procurar o lugar certo. Muitas das vezes eu pergunto, eu trabalho com clínica também, eu pergunto, já foi fazer exame de sangue? Porque às vezes a sua falta de vontade de fazer alguma coisa não é uma depressão, é porque sua vitamina está baixa. Então você tem que ter esse olhar do ser humano como um todo. E desses pais que não têm essa instrução, de não ter esse lugar de cuidado mesmo, das escolas, como ele colocou, porque realmente existe, o que a gente mais vê é a ignorância de não saber lidar com essa situação, né? Então, é bem delicado. Luciana, também eu tenho um filho autista. Sim. Tem 19 anos. Fala pra ela aí. Eu tenho um filho autista que tem 19 anos e está aqui na casa há mais de mês, né? E, assim, foi muito difícil, porque há 17 anos, né, quando eu, super inquieta de que algo tinha, e me deparei com uma escola de que dizia que eu queria um master. Dizia que o meu filho era danado igual o deles, né? E que, na verdade, quando eu me deparei com uma escola maior, em que procurei uma ajuda, me deparei de que a gente não sabe como lidar. E isso é difícil, porque, assim, ninguém quer sair da zona de conforto, né? Então, principalmente escolas maiores que querem projetar o aluno para
um sucesso, né? De ser ali não, aquele aluno é o melhor, aquele aluno não está representando a escola. E sair da zona de conforto para estar adaptando, não é fácil, né? Então, eu sou da área de saúde, precisei, né, virar pedagoga, né? Virar pedagoga e mostrar a eles que eu tinha que sair da minha zona de quanto mãe e fazer, né, um outro papel para mostrar a ele que eles também conseguiriam, né? Então, meu filho passou 12 anos numa escola grande, daqui de Salvador, onde eu precisei fazer adaptações e mostrar a eles que, inclusive, o primeiro alfabeto quem fez fui eu, para mostrar para eles. Então, assim, não é fácil você encarar, né? Hoje em dia as coisas estão menos difíceis, né? Mas há 17 anos atrás, realmente, muito difícil. Vamos lá, que tem que finalizar aqui a área. Então, uma Então, pergunta. muito rápido aí. Existe uma causa para o autismo? Não. Não. A gente, como eu falei, não temos biomarcadores, é multifatorial as causas, da parte médica. Então, nós não temos uma causa. Temos múltiplas teorias, né? Parto prematuro, sofrimento durante o parto, falta de determinadas de ácido fólico, gestações seguidas, muitas, mas assim, provada nenhuma. Isso, das gravidezes muito seguidas, não deve então, metade ser autista, porque um filho rola no outro. É uma mão, um braço, outra barriga. E esse lugar, né, doutor, da gente observar, você está na dúvida, busca informação, porque fica muito nesse lugar. Não tem estereotipia, mas o olhar que a gente fala sobre a criança não olha, não é porque ela não olha. Ela olha, mas ela não vê. Às vezes passa o olho por você, mas ele não está te vendo ali como a gente imagina. Então, ter esse olhar com cuidado é importante. Muito bem, vamos lá. Então, passada a parte técnica, vamos agora nos aprofundar na parte espírita, a visão do autista. Então, sabendo que o princípio da reencarnação é a consequência necessária da lei do progresso. É uma condição necessária, está lá na Gênesis, né? No capítulo 11, no item 33. Então, se o princípio da reencarnação é a consequência necessária da lei do progresso, nós temos que evoluir, queiramos ou não, nós temos que evoluir. Tá? A vida material, com o caminhar dos ponteiros do relógio, faz com que o nosso corpo, ele, ao crescer, ao amadurecer, ao envelhecer, ele comece a iniciar o processo de degeneração, né? Porém, Lavoisier estabeleceu uma lei que até hoje essa lei de Lavoisier não foi revogada. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. O nosso corpo também se transforma. E com o envelhecimento, o nosso corpo, ele começa a devolver para a natureza aquilo, átomo por átomo, que foi aquilo que a nossa mãe, em seu ventre, captou da natureza para formar nosso corpo. Então, nós estamos devolvendo à natureza tudo aquilo que ela nos deu. Então, nós passamos por esse processo de transformação, no processo do envelhecimento. Muito simples. Uma única coisa não sofre esse processo de transformação que a matéria sofre. Você sabe qual é? Que corpo é esse? Hã? Não, o perispírito. O perispírito não sofre consequências dessa degeneração que o corpo sofre, né? A transformação, na verdade, né? Mas o perispírito, ele sofre outra transformação, que será fruto dos nossos atos, conscientes ou inconscientes, que faremos durante o decorrer de toda a nossa vida. E isso irá impactar diretamente no nosso perispírito, moldando ele para a próxima reencarnação. E com a modificação, a transformação do nosso corpo e a finalização daquela existência, nosso perispírito terá uma característica que irá, na próxima encarnação, ajudar a moldar o novo corpo. E como uma coisa que eu tenho visto
todos os espíritas estão se esquecendo de uma coisa. Todos nós que aqui estamos, que aqui somos frutos das nossas ações, da lei de causa e efeito. Essas consequências que foram tomadas lá no passado, dessa vida ou de outras. E se aqui nós nos encontramos, a forma como nos encontramos, é porque aqui precisamos estar exatamente onde estamos, porque é a consequência dos atos que nós tivemos no passado. E os espíritos estão se esquecendo que tudo que nós estamos passando é consequência dos nossos próprios atos. Ninguém aqui é inocente, viu, gente? Nenhum de vocês. Tudo que nós passamos é meritório de nossa parte e necessário para a nossa evolução. Então, essa palestra se faz necessária para que entendamos que quando nós encarnamos, nós não encarnamos sozinhos. Nós encarnamos aonde? Em um quê? Uma família. E aquela família que está ali, aonde reencarnou um irmão com a característica do autismo, aquela família necessita daquela encarnação para evoluir junto. Então, vamos primeiro tirar essa ideia de que todo autista está sendo castigado. Não, ele é autista porque ele merece. É a visão mais pragmática que eu já ouvi. Ou seja, se ele está naquela condição é porque ele merece. Não é bem assim. A espiritualidade é muito mais sábia do que a gente imagina. Então nós podemos reencarnar enquanto autista porque nós tivemos uma encarnação na qual nós abusamos da nossa inteligência. E abusar da nossa inteligência é um mal. Uma pessoa que cria uma bomba atômica, como teve um filme recentemente, essa pessoa não é inteligente? Absurdamente inteligente. Criar um artefato daquela natureza requer um nível de conhecimento que eu nem imagino. E essa inteligência foi bem utilizada? E isso não vai ter consequências, meus senhores? Então, o impacto que ele fez no perispírito dele terá consequência nas próximas encarnações. Então, a empatia, a antipatia que ele pode gerar, pode ser uma explicação. Mas nem só por isso uma pessoa pode reencarnar enquanto autista. Ela pode reencarnar enquanto autista porque aquela família precisa evoluir. E aquele espírito é tão abnegado que ele se encarna daquela forma para ajudar seus entes queridos que necessitam daquela situação para poder evoluir. Você pode reencarnar por expiação, você pode reencarnar por resgate, por missão. É a missão daquele espírito ajudar seus entes queridos a evoluir junto com ele. Porém, tem espíritos que se julgam tão evoluídos, que este orbe já não comporta seu nível de elevação espiritual. Orgulho e vaidade. E ao reencarnar, esse espírito emprega uma energia tão deletéria que ele consegue distorcer determinadas áreas do cérebro em formação dentro do ventre da mãe, no qual a zona de empatia e comunicação ficam distorcidas e esse espírito nasce autista. Tamanha a empáfia que ele tem, se julgando mais evoluído daquilo que ele é. Ou seja, o orgulho cegou o nosso irmão, que se julga tão evoluído. Existe também essa condição de reencarnação. Então, fazendo o raciocínio inverso ao processo de envelhecimento, o processo de nascimento se dá no sentido contrário. O espírito que vai renascer, que tem aquele perispírito já devidamente formado com aquelas características, vai entrar em contato com o corpo da mãe, que irá captar os elementos da natureza, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então ela vai captar
e vai formar aquele corpo. Só que aquele corpo será formado através da personificação criada pelo perispírito, que tem aquelas características. E aquele cérebro em formação sofrerá as necessárias modificações para que ele tenha aquelas restrições, gerando uma pessoa que vai nascer autista. Então, não se cria espíritos autistas. As pessoas não nascem autistas porque são autistas. Elas têm a necessidade evolutiva de nascer naquela condição, porque houve uma necessidade de resgate, uma necessidade de missão, para que ele evolua, para que seu ciclo familiar, para que sua sociedade evolua junto com ele. E se nós formos olhar um pouquinho mais adiante no Livro dos Espíritos, na pergunta 371, se faz Kardec pergunta: a opinião de que os deficientes mentais teriam uma alma inferior tem fundamento? Porque todo mundo entende que a pessoa que tem uma deficiência mental, que tem uma esquizofrenia, que tem um autismo, eles são inferiores. Já pararam para pensar nisso? A sociedade olha para eles como inferiores. São espíritos inferiores? E os espíritos respondem: não, eles têm uma alma humana, muitas vezes mais inteligente do que pensais, que sofre da insuficiência dos meios, ou seja, o corpo, tem para se manifestar, assim como o mudo sofre por não falar. Então, o autista, a pessoa que tem insuficiência cerebral, da mesma forma, é uma consequência para a evolução, como eu falei que estava lá na Gênese. Uma outra pergunta, da 373A. O corpo humano de um deficiente mental pode, assim, abrigar um espírito que teria animado um homem de gênio em uma existência precedente? Exemplo que eu acabei de dar agora para vocês, né? Sim, a genialidade torna-se, às vezes, um flagelo quando dela se abusa. A superioridade moral nem sempre está em razão da superioridade intelectual. E os maiores gênios podem ter muito para espiar. Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior à que tiveram e causa de grande sofrimento. As dificuldades que o espírito experimenta em suas manifestações são para ele como correntes que impedem o movimento de um homem vigoroso. Pode-se dizer que deficientes mentais são aleijados do cérebro, assim como coxos das pernas e o cego dos olhos. Enfim, em grande parte, os autistas são espíritos que estão em reajustamento por desequilíbrios que resultam na necessidade das alterações vibráteis de sua mente e cérebro. Tá? Não podemos deixar de mencionar que, em dado momento evolutivo, alguns irmãos que não se sentem atraídos para o orbe não vão querer reencarnar aqui. Então, esse também é uma das causas de reencarnação de pessoas que têm determinados graus de autismo, muitas vezes o grau muito avançado, né? Porque eles não conseguem se adaptar aqui. Então, o autismo é uma condição que é enquadrada dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento da criança e que vai evoluir de forma definitiva, vai se manter, ou seja, não temos um tratamento definitivo, uma cura, mas que o maior tratamento é o amor. Nós temos que aprender a amar. Nós espíritas temos que dar o exemplo do amor. E nós entendemos a partir de agora, quem não sabia, por que nós temos irmãos autistas. Qual é a condição dele estar naquela família? O que aconteceu para ele estar assim? Então nós temos que olhar para aquele irmão, para aquela família, com maior amor ainda. Temos que praticar o que Kardec nos ensinou, porque foi o que Jesus nos ensinou: amar ao próximo como a ti mesmo. Então, isso significa que a pessoa que terá essa condição para toda a sua vida terá condição de viver bem se nós, enquanto pessoas
espíritas, sociedade, pudermos ajudar e amparar essas pessoas e essas famílias, para que elas sejam o mais normal possível e possam estar bem ajustadas, porque nós aqui estamos para ajudar o próximo, lá fora, não só aqui dentro, lá fora também, trabalhando como espíritas que somos. Ok? Muito obrigado pela paciência de vocês. Boa noite. Não, soldado no quartel que trabalha. É só um comentário que me veio na cabeça, que geralmente o preconceito a gente tem que olhar pela matéria, né? E não pelo espírito. E eu acho que quando a gente começa a olhar pelo espírito, tudo fica mais fácil. Então acaba com essa questão de cor, de orientação, de tudo, né? Porque a gente olha o outro como espírito, e olhando como espírito a gente olha como um próximo, como irmão. Então eu acho que quando a gente, você falou uma coisa interessante, porque me remeteu a um caso de São Paulo, que eu acho que eu vou falar de uma forma breve aqui, de uma criança, né, de 4 anos de idade, que quando ela reencarnou o pai e a mãe davam todo o amor do mundo, mas eles andavam em briga. Isso passou até no SBT e tudo mais. Então, e aí, com 3, 4 anos, a criança ela já lia o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela pedia um livro para ler dentro de casa. E às vezes a gente, é isso que eu falo, a gente olha, porque é uma criança, né, e a gente esquece da parte espiritual, do espírito que existe ali. Né? Então, o que acontece? Aquela criança ela já lia o Evangelho para casa, e ela chegou para a mãe e relatou: mãe e pai, eu vou desencarnar em breve, não fique em pânico. Ela falou, em vida. Quando a médium foi lá na residência, a médium começou a chorar, se sentiu extremamente acolhida, falando que era um espírito extremamente benfeitor, um espírito evoluído, que conduziu a médium naquele processo. E a mensagem foi justamente o que? Ela veio para unir vocês dois, que eram espíritos inimigos de vidas passadas. Vocês vieram na condição de pai e mãe, e ela veio na condição de filha, para mostrar essa questão do amor. Então, é isso que eu falo, esses exemplos, a gente às vezes esquece de tudo na nossa vida, né? Olhar sempre, esquecer a matéria, o físico, né? E buscar olhar o outro como é de fato, dentro da doutrina espírita, né? Assim como o Chico fez, Divaldo e outras pessoas também fora da doutrina espírita falam. Né? É coisa rápida, é porque assim, a gente sempre vê, a gente está dentro de uma bolha, né? A gente pode ir no médico, a gente pode ir no psicólogo, no psiquiatra, no psicopedagogo. Só que existe um outro mundo além desse. Eu sou professora da rede pública e foi muito boa essa palestra, né? Eu sou psicopedagoga também. E assim, na rede pública tem muitos alunos autistas e tem também outros transtornos, né? Mas o autismo está assim, realmente em alta, com e sem diagnóstico, né? A gente tem um olhar para eles, a gente sabe que eles têm autismo, porém a gente não pode fazer muita coisa, porque os professores da rede pública não são especialistas na área, são apenas especialistas em português, em matemática, em história, então não sabem como tratar esses alunos. Né? Eu fui contratada pelo Estado para trabalhar como professora de biologia e não como psicopedagoga. Eu tenho 40 alunos de uma sala, né, sem ar-condicionado, sem nada, e eu vou tirar assim 12, 10 em algum transtorno, 4, 5, 6 tem autismo. E a gente não sabe como tratar, os pais não sabem como tratar, eles estão ali para comer na escola. Então assim, a gente está realmente criando uma sociedade onde não tem profissionais para tratar esses que não têm condições de procurar um médico, um especialista, um psicopedagogo, uma psicóloga, né? E aí é o grande problema, a gente precisa olhar para esses também, porque lá fora eles vão ser pedreiro, né? Infelizmente é isso que a gente vê. Eles vão ser ali a pessoa que vai estar na cozinha fazendo a comida para alguém que tem dinheiro, e eles têm todos isso aí, eles têm isso aí, né? Eles têm os tiques, eles têm, sei lá, eles não sabem falar, não sabem se relacionar, não sabem ler, não sabem escrever, porque eles não conseguem se relacionar. E aí a minha dor é essa, porque eu não sei o que fazer. Às vezes me dá desespero. E aí eu fico ansiosa, tenho até vontade de chorar às vezes, porque eu tenho muitos alunos assim. Como é teu nome? Jamile. Jamile, você conhece a fábula do Beija-Flor? Você conhece a fábula do Beija-Flor? A floresta pegou fogo e os animais fugiram. Um beija-flor, pequenininha no rio,
Pegava uma gotinha de água, chegava em cima do incêndio e largava a gotinha de água. Os animais começaram a rir e disseram para o beija-flor: você é idiota, você não está vendo que você não vai conseguir apagar esse incêndio? Aí ele disse: eu sei que eu não vou apagar o incêndio, mas eu vou fazer a minha parte. Continue fazendo a sua parte. Antes disso. A célula familiar, ela é muito importante. E, sem dúvida, foi muito bem lembrado aqui pelo nosso irmão, se na familiar existe ali uma relação muito importante. Uma relação que precisa ser vivida buscando a ajuda naquilo que ele tem a nos ensinar e ajudá-lo naquilo que é possível. E foi lembrado aqui o amor terapia. Quando existe amor, não nos falta nada, temos tudo. Seja qual for a situação, se existe amor, não nos falta nada. Chico dá uma orientação que eu acho que ela é bastante importante, mostrando a importância do núcleo familiar, no trato daquele ser, que se dá quando um pai e uma mãe vão procurá-lo, lamentando a situação do filho autista, num grau muito elevado, porque ele batia a cabeça na parede, tinha esse comportamento. E aí Chico recomendou que eles conversassem com o filho quando ele estivesse dormindo. Divaldo faz essa recomendação também. Ele falou: olha, quando ele estiver dormindo, vocês fiquem ao lado da cama e conversem, digam para ele o quanto vocês amam, o quanto vocês são felizes por tê-lo ao lado de vocês. Então não podemos, de maneira nenhuma, desassociar o amor-terapia. E eu diria essa colega, porque eu também sou educador, e de fato a gente sabe que o quanto é uma situação difícil, porque lamentavelmente não se criam os meios, né? A gente vê a coisa acontecendo como se fosse um depósito. Vai lá e vai jogando as pessoas, eu sei bem o que você está falando, né? Mas o que ele falou é verdade. Nós vamos fazer o nosso de melhor. É isso que conta. Eu comentei com uma paciente, eu estava aqui falando com o Iraque, muito interessante essa questão da sincronicidade. Eu comentei com uma paciente sobre essa fábula, mais ou menos o que você falou. Às vezes a gente deixa de fazer coisas achando que o que a gente está fazendo é pouco. Mas uma fazendo já faz a diferença. E eu fiz uma palestra aqui e comentei. A gente não está aqui para fazer exércitos, né? Para fazer escravos, e sim para a gente propagar o que a gente aprende. Eu passei 2 anos e meio fazendo um processo terapêutico no colégio público e é muito limitado, porque, inclusive por ser menores de idade, a gente não tem muito o que fazer, porque às vezes os pais não querem nem presenciar, não querem estar na escola. Então a gente se sente limitado sim, mas pode ter certeza que o olhar que você coloca, que a paciência que você coloca, a gente falou aqui do amor e se falou do toque. Muitas das vezes a gente quer que a criança ou o adulto aprenda pela fala, e às vezes ela precisa aprender pelo toque, pelo abraço, pelo olhar. Iracema ensina muito isso. A gente passou 2 anos e pouco sorrindo pelos olhos. Então que a gente possa fazer o pouco que a gente consegue fazer, mas que já é muito. Eu estava aqui o tempo todo e eu estou monitorando a internet que está bombando. E o pessoal falando da importância dessa interação de vocês, que estão aí, né, fazendo as suas colocações sobre esse tema tão maravilhoso, tão didático, um tema que é tão recorrente. Quantas pessoas tem aí e muita gente não fala disso. Não fala. Por ser conteúdo sensível. É assim que se diz. Mas é um conteúdo sensível que existe. Que é preciso ser falado. Inclusive também dentro da casa espírita.
Minha amiga Sandra, que está aqui presente, levanta a mão, Sandra, para todo mundo ver. Ela falou que... Quantos anos tem o Guinho aqui? 10 anos. Ela chegou aqui com o Guinho pequeno, autista, ela chorando, e eu falei para ela, Sandra, você é uma pessoa especial. Só pessoas especiais, viu, minha amiga? Só pessoas especiais, viu, Celal? Tem a oportunidade. Olha o que eu estou falando. A oportunidade de ter esses filhos. Porque não é o acaso que eles chegam até nós. Tudo na vida é o aprendizado. Então não é porque comigo, é para que comigo. O que é que eu preciso desenvolver com esses? E Sandra, às vezes chorando, eu digo, Sandra, são pessoas especiais. Você é especial. E o Hugo está aí até hoje, ele pega minha mão, beija minha mão, é altamente cavalheiro, ele já dá um rapaz. E é isso. É mais simples do que o que a gente pensa. Gente, olha Jesus. Amai-vos uns aos outros. Só isso. Não faça ao teu próximo o que não queres para ti. E Paulo de Tarso faz assim, se não tiver amor, nada feito. O linguajar dirá assim, nada feito. Então vocês são pessoas especialíssimas. São pessoas escolhidas para acolher esses seres. Eu conheço muitas mães de autista, muitas mães que têm filhos com síndrome de Down, e elas desenvolvem um amor imenso, mais do que eu que se tinha pelos filhos, ela desenvolve. Nenhuma mãe de uma criança que se diz especial fala desse filho como carga. É com muito amor. Então eu digo a vocês, volto a dizer, são pessoas especiais. Parabéns a vocês. Que Deus dê cada vez mais a capacidade de amar. E com certeza vocês estão ajudando a encarnação desse nosso irmão. Que Jesus nos abençoe. Gratidão. Agora eu quero essa prova para ele. Viu? E me dá esporro toda vez que ele passa isso aí para mim, eu não faço. Eu sou uma pessoa teimosa, mas eu sei que eu vou receber o esporro hoje, com toda a razão. Mas, graças a Deus, eu acho que ele pode vir até outra vez aqui desenvolver esse tema, porque ele tem conhecimento de causa como médico e como pai, que ele sabe como esse refino do amor se faz. Quer encerrar? Obrigado aí pela paciência de vocês, obrigado aos irmãos que estão seguindo a gente pelas redes e espero ter podido ajudar de alguma forma nesse tema que temos que falar mais porque amar é muito importante. Ok? Uma boa noite. Pois é, nos despedimos do pessoal do Instagram. Eu já falei que eu estava respondendo aqui as perguntas também. E dizer que essa palestra vai estar gravada no Instagram e também no YouTube, no nosso canal. E quem for no YouTube, por favor, inscreva-se no nosso canal e dê um like. Você gosta, né? Você gosta. Sabe que eu sou uma jovem de 70.